Olá amigos, tudo bem com vocês? Estamos de volta aí para o nosso resumo nesta terça-feira, dia 19 de agosto. O mês de agosto também já está passando muito rápido, né? Vamos lá. O governador Wanderley Barbosa, ele retirou da Assembleia aquele projeto que eu tenho falado aqui do zoneamento ecológico econômico, a ZEE, né? Ele diz que será reconstruído de maneira que não iniba a produção. É importante, eu acho que o governador está certo. Precisa ser debatido com a sociedade. Agora, o alerta que tem que ficar cuidado também para não esquecer da preservação, né? É lógico, eu tenho falado, nós temos que achar o denominador comum. Por isso que essa decisão ela precisa ser técnica, essencialmente técnica e não política. Por isso tem que sentar à mesa, lógico, o produtor rural e também especialistas em meio ambiente e discutir juntos. Olha, até que ponto pode ir a exploração da atividade econômica que não prejudique a preservação do meio ambiente, que não prejudique a natureza. Isso aí a sociedade não pode abrir mão. Então tá certo o governador, tem que fazer um debate profundo, sim. Eu tenho conversado, o Wagner Milhomem, que é o presidente da associação lá dos produtores, ele tem falado muito da preocupação da categoria com a inibição da produção, é verdade. Mas e tem que ser ouvido, muito ouvido, porque isso aí é importante, inclusive para o Estado. Agora, é preciso achar esse denominador comum. Não passa a balança, não pode pesar só para um lado, nenhum nem outro, ok? Bom, vamos para o in-off de ontem. Eu destaquei aqui uma coisa que eu não faço com muita rotina, mas eu destaquei a pesquisa, a Paraná Pesquisa, né, que fez um levantamento eleitoral entre os dias 8 e 13 no Tocantins e que mostrou a senadora Dorinha Seabra Rezende com 36,7%, o vice-governador Laurez com 16,6% e a ex-prefeita de Palmas, olha só, a Cíntia, apareceu aí com 13,4% em terceiro lugar, e depois o presidente da Assembleia, o Amélio Caris, com 11,7%, e o ex-senador Ataídes com 5,2%. Né? Bom, num outro cenário, só considerando Laurez, Amélio e Dorinha, a Dorinha aparece com 43,8%, o Laurez com 20,9% e o Amélio com 12,8%, né? No segundo turno, a Dorinha também venceria em qualquer cenário de segundo turno. Ela aparece em relação ao Amélio 55,3% a 21,3%, e contra o Laurez ela aparece com 53,4% a 26,6%. Agora, o que é interessante colocar aqui é o seguinte: isso logicamente é um termômetro importante, mas 71% dos indecisos na modalidade espontânea não tem opinião formada, não tem nenhuma decisão. Então, ou seja, 71% ainda, e é normal, eu encontro pessoas em shopping, na rua, aqui onde eu moro, e a pergunta, quem que é o candidato? Então as pessoas não sabem nem quem vai ser candidato, quem está na disputa para ser candidato. Eu sempre digo que o eleitor comum, tirando nós, somos operadores da política, políticos, assessores, advogados do meio, jornalistas, já estamos na campanha, mergulhados na campanha. As pessoas só vão a partir de agosto do ano que vem, quando começar realmente, oficialmente, a campanha eleitoral. Até lá ninguém tem muita informação, mas é um indicativo de como está seguindo. Agora, o que é interessante aqui, que é essa votação, essa intenção de voto do Laurez, né? O Laurez, ainda na situação que está hoje, imagine se o Laurez assumir o governo do Estado. Eu acho que ganha uma competitividade que eu tenho dito. Se o Laurez assumir, nós teremos uma eleição parecida com o que foi Siqueira e Gaguinho em 2010, cabeça a cabeça, né? Enfim, vamos acompanhar esse cenário aí, beleza? A aprovação do governador muito alta, do governador Wanderley Barbosa, uma aprovação de 79%, apenas 15,9% dos ouvidos não reprovam a gestão dele. Então aí outro detalhe importante, né? Ou seja, é uma candidatura a senador assim que está pronto, é um fruto maduro que é só lá e colher, está pronto, né? É uma questão pequena aí de ajuste dele com o vice, né? Bom, um detalhe interessante que eu trouxe da Folha de São Paulo, olha só que interessante. 4 de cada 5 municípios do Tocantins
tem um orçamento menor do que o total de emendas parlamentares de um único congressista. De um único congressista. Olha só, um senador tem neste ano 68 milhões e meio de reais de emendas. E um deputado federal, cerca de 37,1, apesar que parece que o tal do Hugo Mota deu mais 11 milhões. Dinheiro do contribuinte, vamos brincar, é dinheiro do contribuinte. Se for dinheiro da empresa dele, ele não faria isso, mas do contribuinte ele dá, toma aí, rega a sua base eleitoral para você ganhar voto o ano que vem. Mas, de toda forma, isso aqui mostra o tanto que nós precisamos crescer, se desenvolver, né? Ou seja, um deputado ou um senador tem mais dinheiro de emenda parlamentar para enviar para municípios do que o orçamento dos próprios municípios do estado. 4 de cada 5 municípios estão nessa situação. 4 de cada 5 municípios têm menos dinheiro de orçamento anual do que um parlamentar tem para indicar de emendas. Isso significa 80,2% dos municípios tocantinenses, é o maior índice do Brasil. Para vocês terem ideia, o segundo colocado, se não me engano aqui, deixa eu ver, o Piauí, isso mesmo, com 67,3%. Isso significa, pessoal, que dos 139 municípios, 111 municípios do Tocantins, eles têm menos orçamento anual do que um parlamentar tem de emenda para destinar. Tem alguma coisa errada, né? A gente precisa desenvolver. Precisamos trabalhar o desenvolvimento desse estado. Lembrando, eu sempre falo, o índice, o indicador da vergonha desse estado, que deve vergonhar todos nós. Mais de 1/3 da nossa população abaixo da linha de pobreza. Isso é uma indecência. Por isso que temos que pensar o estado, não a próxima eleição. Fundamental que nossos líderes coloquem isso na cabeça, tá bom? Bom, lá na inauguração da reforma e ampliação do Colégio Militar, professora Maria Guedes, em Palmeirópolis, na manhã da segunda-feira, o governador chamou de fraca a oposição dele aqui no estado, porque não tem coragem de trabalhar. Se eu estivesse na oposição e visse trabalho sendo feito, eu reconheceria, ele disse lá, né? A informação do meu amigo Wesley Silas, do Jornal de Tudo de Gurupi, o governador afirmou o seguinte também, ó: dizem que serei caçado diariamente, mas lidamos com isso desde que assumi o governo. Eles previram que eu não tomaria posse, que não seria eleito. O governador tem razão, a oposição é fraca mesmo, é fraca, mas não é que esse negócio de trabalhar, a oposição é fraca porque não tem nenhuma articulação, não tem coragem, inclusive, de fazer oposição e não tem, muitas vezes, cérebro para fazer a oposição que deveria fazer. Eu sempre defendo, o Estado precisa de oposição, não é oposição ao governo, é oposição pela oposição, oposição construtiva, oposição ao governo, mas construtiva, né? Nós precisamos sim ter, ela é muito fraca mesmo, isso eu falo, concordo com o governador, por um motivo diferente. Ele, logicamente, está pensando nos motivos políticos dele, agora eu vejo do ponto de vista mais amplo. Eu acho que é uma oposição que não é articulada, não tem, muitas vezes, grande parte não tem coragem de fazer oposição e falta cérebro para fazer oposição. Essa é a minha opinião sobre isso, beleza? Bom, hoje nós teremos um debate importante na Câmara, que nós vamos estar trazendo ao longo do dia na coluna do CT, que é sobre a questão da merenda escolar. Há uma reclamação de empresários pela contratação de empresas de fora do estado para fornecer. No entanto, parlamentares governistas, né, ligados ao prefeito Eduardo Siqueira Campos, dizem que o objetivo é melhorar a merenda escolar. E o aporte que tem sido feito tanto pelo governo federal pelo governo municipal não é suficiente, não tem sido suficiente para garantir uma merenda escolar de qualidade. É isso que eles estão me dizendo, mas o debate vai correr. Diz que no grupo de vereadores ontem, nessa segunda-feira, já estava o bicho já, tá bom? E na Assembleia, logicamente, todo mundo aí na expectativa da estreia da deputada estadual Jana de Valcária aí na oposição, né? Vamos estar acompanhando isso ao longo do dia e trazendo para vocês, tá bom? Espero que tenham gostado, nós voltamos nessa quarta-feira. Um abraço a todos e até a próxima.